roteiro 6 para vocês, tá? Nono A. Para quem tiver alguma dúvida aí referente à atividade, vocês já conseguem tirar pelo vídeo que eu vou estar fazendo, tá? Essa atividade do roteiro 6, ela é bem tranquila, tá? Nós iremos trabalhar no roteiro 6 sobre a questão dos componentes curriculares. Por que eu coloquei página 62 e 63? Porque o trechinho, ele começa na página 62. É uma atividade que está focada na questão de como nós nos relacionamos com os nossos componentes curriculares. Quando a professora fala componentes curriculares, a professora está querendo dizer só sobre currículo, meu currículo de quando eu vou trabalhar? Não. Componentes curriculares são as matérias, as disciplinas que vocês têm na escola. Por exemplo, agora esse ano nós temos o quê? Projeto de vida, tecnologia, inovação e eletivas. São 3 disciplinas que entraram aí para poder complementar o nosso componente curricular, tá? Então, lá na página 63, a gente tem essa atividadezinha, tá? Deixa eu fazer um zoomzinho aqui. Nós temos essa atividade que é a da tabela. Dentro dessas atividades, o que vocês vão fazer dentro dessa atividade? Nós temos aqui uma numeração que vocês vão colocar de 1 a 5 para cada relação que vocês têm com cada disciplina. Por exemplo, eu vou falar já aqui na primeira. Nós temos a primeira atividade aqui. Deixa eu dar um zoom maior aqui. Tem aqui, ó, língua portuguesa. Em relação ao gosto pelo componente, no caso, a língua portuguesa, que é o primeiro quadradinho aqui, eu. Aí você vai colocar uma numeração. Se você ama, acha ótimo ou demais, é 5. Se você gosta, ou é bom, ou é muito, é 4. Se tanto faz, é médio, razoável, 3. Se você tolera, ruim, acha ruim, ou pouco, ou tem pouca relação com essa disciplina, desse primeiro quadradinho aqui, você vai colocar 2 ou 1, que você odeia, péssimo, muito pouco. E assim, você vai seguindo nos outros quadradinhos. Por exemplo, em relação ao gosto pelo componente de língua portuguesa, eu. Aí eu coloco lá 4. Aí eu compreendo os conteúdos, aí, por exemplo, eu coloco 5. Eu consigo me concentrar? Coloco 3. Minha dedicação em sala e fora de sala de aula. No caso, a dedicação aqui vai ser como era em sala de aula e agora como está sendo de maneira remota. Vamos colocar aí 3. E as suas notas são, se você achar ótima, vai colocar lá 5, ótimo. Dentre esses aqui, você vai somar, por exemplo, 4, 5, 3, 2, 5. Aí vai colocar o total aqui. E vocês vão fazer com todas as outras disciplinas. Logo após nós temos arte, educação física, língua inglesa, matemática, ciências, geografia, história, eletivas, tecnologia, inovação e projeto de vida. Depois essa soma toda aqui, aí a gente vai ver o resultado de cada disciplina, tá? Pra gente poder trabalhar mais sobre essa questão de envolvimento com esses componentes curriculares. Por exemplo, se aqui em projeto de vida, no meu total, deu em torno de 5 a 14, aqui no resultadinho tá o quê? Tá uma crítica de que você precisa melhorar na sua interação com esse componente. Se, por exemplo, der entre 15 e 17, de acordo com a matéria, tá? Que vocês vão fazer essa análise. Estou na média, mas preciso me dedicar mais para ficar beleza. Aí você vai olhar de acordo com o resultado. Por quê?
Porque a partir disso, a partir do momento que a gente fazer esse processinho aqui nessa tabela, e a gente ter a realidade de como está sendo a nossa interação com essas disciplinas, a gente pode melhorar. Principalmente na questão dos componentes curriculares. Por quê? Porque às vezes a gente se dedica mais para uma coisa e menos para as outras. E isso acaba interferindo de uma maneira não muito legal na nossa vida. Eu sou uma pessoa que eu não gostava muito de matemática. Eu não me dava muito bem com matemática. Eu tirava para ficar na média, porque eu não me dava bem com números. Até hoje eu sou meio confusa com números. Só que nem por isso eu deixava de recuperar o tempo todo essa disciplina. Por quê? Porque a gente trabalha com matemática o tempo todo. A nossa vida, ela tem matemática o tempo todo, ela tem números o tempo todo. Artes era um componente ao qual eu nunca soube desenhar. Eu não sabia desenhar, mas eu tentava explorar ele de uma outra maneira, de uma maneira diferente. Então é isso que vocês têm que ver. É nesse ponto que essa atividade ela vai nos ajudar para isso. E depois a gente vai estar discutindo sobre como que foi essa questão com vocês, o que vocês acharam dessa atividade, tá? Aí agora a gente vai partir lá pro roteiro 7. O roteiro 7, ele é a atividade focada no dia D do movimento do Inova, tá? O que acontece do dia D? Vocês assistiram outras palestras por conta de tecnologia também e por conta de eletivas também. Referente a essas atividades que vocês fizeram nas outras, por exemplo, se você encaminhou igual a Lídia, vou colocar ela como exemplo, ela fez uma atividade que a professora colocou lá dentro da eletiva, e ela fez essa atividade, e é a mesma atividade que tá valendo do dia D, tá? A mesma atividade que tá valendo para o dia D. Vocês só mandam a foto que vocês realizaram na outra para mim. Eu separei aqui algumas atividades que são focadas com projeto de vida, mas não necessariamente precisava ser um relatório sobre essas atividades, tá? Se você assistiu, por exemplo, uma outra atividade em tecnologia, uma outra palestra em tecnologia ou eletiva, você faz um relatório dessa atividade que você fez. No caso, a Lídia, ela não fez o relatório porque ela participou de uma oficina e ela produziu o objeto lá daquela oficina. Então, ela mandou a foto do objeto que ela produziu. Agora, se for o bate-papo com a Anne, Gabriele, ou se foi uma outra coisa que vocês fizeram e não produziram nada, aí eu preciso do relatório, tá? Com no mínimo 10 linhas. Se foi alguma atividade que teve lá dentro, igual a oficina, como se cuidar em tempo de pandemia, ela teve uma atividade. Então, essa atividadezinha vocês fizeram no caderno. Então, se foi essa atividade, aí é só enviar a foto para mim, tá ok? Aí agora vamos para o roteiro 8. O roteiro 8, ele é um roteiro focado... Deixa eu abrir mais aqui. Ele é um roteiro focado nas aulas que nós tivemos no dia 8/7, tá? E aqui, vocês não precisam necessariamente assistir a aula, porque a professora colocou os prints para vocês estarem respondendo. Essa aula, ela foi focada, focada, é uma aula que vocês não precisam assistir novamente. Por quê? Porque ela foi focada na questão dos influenciadores digitais. Então, é uma aula que foi toda focada nessa questão de quem é quem na rede, ligado com uma análise da rede mesmo, tá? Eu gosto quando vocês assistem, por quê? Porque para realizar essa atividade em si aqui, ela não depende de muita coisa assim que foi passada lá no centro de mídias.
Mas todas as aulas, gente, vocês precisam assistir. Por quê? Porque essas atividades, elas vão estar recorrentes nos roteiros. Então, se você assiste ali na hora, juntamente com a professora, e vai elaborando a atividade, não tem a necessidade de você tá assistindo depois. Por isso que a gente pede para vocês estarem assistindo essas aulas com a gente, para estarem interagindo com os professores e realizando essas atividades no caderno de vocês. E aí, o que vocês vão fazer? Nós temos essas perguntas, algumas atividades e reflexões que aconteceram na aula do Centro de Mídias, do dia 8/7. E o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar e responder no caderno, tá? De preferência, começam a responder em folha separada, porque, como vocês sabem, essas atividades elas vão ser pedidas, tá? Comecem a realizar essas atividades em folhas separadas. E aí vocês vão respondendo tal atividadezinha. Depois, vocês vão fazer uma análise das redes sociais, tá? Pode ser de vocês e vocês podem, eu pedi aí pelo menos 2, tá? Faça com você e depois entreviste alguém pelo WhatsApp ou alguém da família. A Jennifer e a Giovana, elas entrevistaram um amigo delas pelo WhatsApp. E depois elas me mandaram o print da entrevista que elas fizeram com esse amigo. Então, ele colocou lá o nickname das redes, o nome, a idade, falou tudo certinho e depois elas transferiram para o papel essa atividade, tá? Então, o que vocês têm que mandar? É só isso. Tem aluno que me mandou só a parte da entrevista. Se mandou a parte só da entrevista e não viu a devolutiva da professora, já tá errado, já tá pela metade, tá? São 2 atividades. Essa atividade ligada às atividades propostas nas aulas do Centro de Mídias, mas essa que é a parte da entrevista. Outra coisa que eu falei, acompanhem as aulas realizem as atividades propostas das aulas do Centro de Mídias e interaja com os professores durante a transmissão. Ah, professora, eu tô no Centro de Mídias. Assiste pelo YouTube, tá? Vai realizando as atividades ali já que está sendo proposta, porque vocês podem ver, em todos os roteiros tem a atividade anterior a uma semana. E é a que vocês têm que me mandar também, e o que vocês estão esquecendo, tá? Então, esses foram os roteiros do segundo bimestre, tá? Como eu fiquei de férias, então vocês só tem o roteiro 6, 7 e 8 para estar realizando. Eu vou disponibilizar esse vídeo para vocês no grupo. E quem não realizou essas atividades, estejam realizando essas atividades. Lembrando que não serão as 6 atividades mais pelo celular, tá? WhatsApp. As atividades são entregues no Classroom e no e-mail, tá ok? Qualquer dúvida, qualquer coisa, eu estou à disposição. Agora eu vou gravar um vídeo explicando sobre o roteiro dessa semana que eu encaminhei para vocês ontem, tá? Até mais!